neste mês do Dia Internacional da Mulher, mês dedicado às mulheres, o Economia Agora tem se dedicado também a tratar vários assuntos de inclusão da mulher, não só no mercado de trabalho, na economia como um todo, mas principalmente nos ganhos sociais. E hoje, neste nosso programa, vamos falar um pouco de cada coisa que a gente tem falado nos últimos dias aqui no programa. A mulher no mercado de trabalho, as oportunidades, as ações sociais que podem ser, de certa forma, um caminho, as políticas públicas, tudo isso, batido num liquidificador bem batido, vira uma coisa super positiva, vira um suco de algo muito importante, que é a igualdade e a diversidade da mulher sendo respeitada. Eu tenho a honra de receber aqui no programa hoje a deputada estadual Ana Paula Siqueira, que é deputada atuante na Assembleia, já no segundo mandato, né, deputada? E agora na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, recolocada essa presidência da comissão. Obrigado pela primeira vez aqui, não no canal Viver Brasil, mas no Economia Agora. Obrigado, viu? Isso é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, nesse canal e nesse programa que é tão importante, né? Falar de economia e agora, e ao mesmo tempo conjugar todas essas temáticas que perpassam pela construção e pela efetivação de uma sociedade que seja justa, igualitária para todos e para todos. Nós não vamos fazer isso sem a nossa presença, né? Então também trazer um pouco desse olhar da importância da mulher na política, pensando política pública para toda a nossa sociedade, mas com um recorte feminino que é muito importante, especialmente na economia. Pois é, deputada, quando a gente fala de economia, logo a gente imagina, né, dados, números, dinheiro, cifra. E quando a gente começou, a proposta desse programa, que está na segunda temporada, era exatamente trazer a economia do dia a dia também, a economia do combustível que aumentou, da caixa que está mais barata, os juros que está melhor para o imobiliário, mas também da questão social. E, às vezes, o mercado financeiro, ele ainda tem um pouco de dificuldade, é uma discussão boa que a gente tem aqui no programa de vez em quando, de pensar a união dessas duas questões. Mas é consenso que até mesmo para o mercado financeiro, um bom desenvolvimento social, de certa forma, é interessante para a economia daquele país. As pessoas têm dificuldade de associar ainda economia e defesa do social? Dá para a gente colocar na cabeça de várias pessoas que é possível ter essa conjugação? Claro, e é necessário. Eu acho que o programa aqui ele presta um grande serviço para a nossa população, porque quando nós estamos falando de economia, né, você citou alguns exemplos aqui, mas vamos lá, como é que é a situação do gás de cozinha na casa das pessoas, né? Qual que é o impacto que você tem da compra, né? Como é que você vai ali na feira, como é que é o impacto disso para dentro da sua economia ali do lar, e especialmente os vários problemas sociais que impactam diretamente na economia. E a gente às vezes pensa que não, pensa que é só um problema social, grave problema social, o quanto que as desigualdades sociais também impactam na questão da economia. Então essa confluência de informações são importantes serem debatidas e principalmente trazer a nossa população para dentro desse entendimento, né? Quando a gente fala, por exemplo, de programas sociais como o Bolsa Família, né? Uhum. Como que isso impacta na economia prática ali das nossas cidades, do nosso bairro, muitas vezes? Como que você calcula o impacto de uma empresa ou de uma instituição que contrata, por exemplo, mulheres, né? E como que isso reflete na economia local? Então, acho que é super válido aqui. Só para trazer uma pitada assim, para o nosso bate-papo aqui, infelizmente, por mais que a gente discuta várias políticas públicas pensando nesse recorte das mulheres, a gente perpassa várias políticas, educação, saúde, mas a gente acaba caindo na questão da violência doméstica e familiar. E nós temos estudos que mostram o impacto da violência doméstica e familiar na economia brasileira, né? Perfeito. Então, a gente às vezes está discutindo um assunto, uma problemática social grave como essa da violência, porque as mulheres no Brasil elas vêm morrendo em função da violência doméstica e familiar, com um número altíssimo de feminicídio. O Brasil lidera a lista dos países com maior feminicídio. Minas Gerais não fica atrás, é o estado que mais mata mulheres por feminicídio, dado do ano passado. E os estudos mostram quanto que isso está impactando. Aí eu trouxe aqui rapidinho uma pesquisa, que é uma pesquisa que foi
desenvolvida pela FIENG, e ela mostra que até 2 milhões de empregos no país poderiam ter sido criados se não fosse a violência doméstica e familiar contra meninas e mulheres. Então, olha o impacto, 2 milhões de empregos. Nós estamos lutando pela geração de emprego e renda para as mulheres, nós estamos lutando pela igualdade salarial e, de repente, a gente vê que uma problemática social grave como a violência diminui a participação das mulheres nesse mesmo mercado. Gente, vocês pararam para pensar nessa conta? Que conta que, de certa forma, essa matemática precisa ser regularizada, né? E a gente está falando de números que, na verdade, eles se transformam também em algo muito complexo, porque essa violência contra a mulher, a gente participava de um evento na semana passada, né, o evento do Conselho Regional de Farmácia, e aí uma das falas, né, é que as mulheres, no Dia Internacional da Mulher, várias farmacêuticas agredidas dentro de uma farmácia, para falar de uma profissão, para falar de uma posição que a mulher está ali, uma posição importante dentro da farmácia. Imagina, numa posição que às vezes não é tão protagonista em determinada empresa. Essa violência da sociedade, de certa forma, esses 2 milhões de empregos, porque muitas mulheres também no meio do caminho elas desistem de procurar, deputada, de alguma forma, não só a preparação, a mulher, existe infelizmente no Brasil hoje, a mulher que ainda é dependente do marido ali, que o marido ele usa essa questão econômica para a questão da violência, e muitas estão dando a volta por cima exatamente pela questão do trabalho, mas quando ela é agredida, ela não tem nem condição física de fazer isso, né, deputada? Com certeza. Olha, Fabiana, a gente fala de muitas desigualdades, né? E como que isso impacta a vida das pessoas. Pensa, uma pessoa que está numa situação de fome, né? É uma crueldade, e uma pessoa que está em situação de violência, ela não consegue pensar em mais nada que não sobreviver. Então, a mulher que está na situação de violência, o tempo todo ela está pensando como é que ela vai fazer para sobreviver, para sair daquela relação conflituosa, conturbada, né, agressiva, que não é só a violência física, aquela que deixa as marcas no corpo, mas a violência psicológica que diminui, né, a perspectiva da pessoa. E aí, infelizmente, as relações elas são marcadas por uma grande dependência econômica das mulheres e os homens eles acabam utilizando isso como mecanismo de controle dessas mulheres. As pesquisas que mostram os dados da violência doméstica e familiar no Brasil mostra que 34% das mulheres que registram algum tipo de violência são dependentes dos seus agressores. Então, para a gente mudar essa realidade, a gente precisa de fazer intervenções, inclusive, com políticas públicas de governo para gerar outras oportunidades, né? 34% depende dos seus agressores, né? É por aí que vem, então, o aumento das violências e o aumento do feminicídio. Nós criamos uma lei aqui no Estado que cria o Banco de Empregos para as mulheres vítimas de violência doméstica, priorizando aquelas mulheres que, né, são vítimas de violência doméstica, auxiliando na quebra do ciclo da violência, porque ela é uma recorrente, né? Então, quando ela tem uma oportunidade de emprego, ela vai criar a sua autonomia financeira e, com isso, ela vai quebrar a dependência do seu agressor. É um mecanismo, está rodando aqui no Estado, é uma lei de minha autoria, é um modelo revolucionário, porque nenhum outro Estado tem no Brasil, mas eu acredito muito que, quando essa mulher ela vai para o mercado de trabalho, ela cria sua autonomia financeira, sim, por causa do recurso do salário que ela vai receber. Mas mais que isso, todos nós que trabalhamos, quando a gente está no espaço de trabalho, a gente cria interação com outras pessoas. A gente consegue dialogar com outros universos, ver possibilidades futuras. E é isso que a gente precisa que as mulheres tenham, né? Perspectiva, autonomia, capacidade e condição de quebrar esse ciclo da violência. E esse banco de emprego acaba sendo também mais uma ferramenta, mais um tijolinho ali, para que a mulher mostre, até para a própria justiça, de que ela está sendo perseguida. Porque o que eu percebo, deputado, eu quero muito a sua opinião, quantas vezes eu, como jornalista, já fiz reportagens que o homem foi lá, agrediu a mulher, quando, infelizmente, não consegue o pior, que é matar aquela mulher, porque a mulher o abandonou. A mulher não quis mais ficar com ele. Ou seja, como se a mulher ela não tivesse o livre-arbítrio dela falar assim, não, para mim você já era, você já foi.
E tem que fazer mesmo, né? Tem que virar para esse agressor e falar, amigão, ó, caça seu rumo. E a justiça parece que a justiça aparece e ela coloca, você tem que ficar a pelo menos 500 metros de distância da sua ex-esposa e tal, da sua ex-companheira. Mas ele vai lá e descumpre isso, mata, cumpre uma prisão ali, às vezes pequena demais, logo já está solto, ou seja, de certa forma é mais um instrumento de mostrar, olha, até mesmo a lei estadual conseguiu ir além do que a lei penal, ou seja, não que está uma disputa não, mas é preciso dar uma equilibrada nisso. Porque nós estamos falando também de um problema muito sério, que é um problema, inclusive, cultural, né? O machismo, ele é estrutural no nosso país, ele é cultural. As violências contra nós mulheres, elas são completamente naturalizadas, quaisquer elas, né? É muito simples você ver uma situação de violência ali, as pessoas dizem, não é comum, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Então, você vem com algumas questões culturais aí que vão sustentando essa naturalização das violências e, consequentemente, a gente trabalha nisso num número muito grande, né? Só em Minas Gerais, no ano passado, por mês, foram registrados 400 boletins de ocorrência por dia em Minas Gerais. Então, como é que você lida com um volume tão grande? A Lei Maria da Penha, que é uma das melhores leis do Brasil, né, a segunda lei mais reconhecida do Brasil, está num país que é o quinto em violência contra nós mulheres. Então, tem um desequilíbrio, mas isso tem a ver também com a fragilidade que é as questões da justiça, a fragilidade que é a questão das políticas públicas, das polícias. A gente ainda precisa melhorar muito isso. As medidas protetivas, elas salvam vidas, né? Por mais que a gente ainda tem vários casos que a mulher foi lá, tomou a iniciativa, conseguiu, né, chegar à delegacia, registrar, pedir medida protetiva, ainda tem muito problema de reincidência, de violência ou até mesmo da morte daquela mulher. Mas quando um homem também, ele se vê na mira da justiça, na mira da polícia, porque ele tem uma medida protetiva, há uma tendência a ele diminuir um pouco aquela intensidade. Claro que a gente não está conseguindo parar todo mundo, né? A gente ainda precisa avançar muito. Eu, coordenando os trabalhos da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher na legislatura passada, nós fizemos um processo de fiscalização nas delegacias de mulheres aqui do Estado. E a gente identificou que muitos inquéritos, que muitos processos estão parados na delegacia da Polícia Civil. Então, a gente precisa dar uma celeridade nisso, porque à medida que vai tendo punição, à medida que você vai conseguindo fazer a justiça funcionar, você vai inibindo novas práticas. Agora, eu repito, é um problema cultural, estrutural, e a gente precisa quebrar essa naturalização da violência. Então, como que eu penso e como que a gente tem atuado nesse sentido? Tem uma outra lei de minha autoria que foi sancionada no final do ano passado e ela leva para dentro das escolas estaduais o trabalho com a noção básica da Lei Maria da Penha. Vai trabalhar, sim, com meninas, com mulheres, com toda a comunidade escolar, para além dos servidores da educação, mas também com as famílias, mas tem um ponto central, que é fazer essa discussão da violência contra as mulheres, dos tipos de violência, com os meninos, com os adolescentes, com os jovens, com os futuros homens, porque assim, são os homens que nos violentam. Então, se a gente não falar com eles, se a gente não trouxer-los para dentro dessa consciência de que algumas brincadeiras é crime. Acabaram, né? Essas brincadeiras não deveriam ter existido. Se a gente não fizer uma intervenção com os futuros homens, nós não vamos mudar essa realidade. Então, a lei está posta para isso, para trabalhar com toda a comunidade escolar, mas com foco nos homens, para que eles não repitam os comportamentos que muitas vezes o pai fez, o avô fez e ele acha que ele pode continuar fazendo, só que não. Deputada, a gente vai para um breve intervalo. Na volta, eu quero já começar o nosso próximo bloco falando um pouquinho, ainda nessa leva da educação sexual. O quanto que a falta da educação sexual na adolescência faz também com que a gente tenha um impacto socioeconômico importante no Brasil, para além também da questão da violência. A gente vai para o intervalo e rapidinho a gente volta aqui com Nossa Economia e Agora, lembrando que estamos aqui no canal Viver Brasil, do Grupo Viver Brasil, que realiza
todos os meses o Conexão Empresarial. E no meio do ano tem um Conexão Empresarial especial que será realizado na linda Araxá. Muitos convidados já estão sendo aí, daqui a pouquinho vão ser divulgados. Vai ser um evento sensacional. Aqui o canal V Brasil, canal do Conexão Empresarial. A gente vai para o intervalo e volta já já.